Seja bem-vinda, sejam bem-vindos à nossa aula 2 do livro Transcender. Semana passada a gente teve uma introdução sobre o primeiro capítulo do livro e agora a gente vai começar a adentrar aí, né, nesses componentes que fazem a gente ter uma vida bem vivida, uma vida cheia de significado e, né, naquela metáfora de que a vida é um barco à vela, que nós somos um barco à vela, nós vamos começar a entender hoje um pouquinho sobre como a gente pode começar a fortalecer a base desse barco à vela. E aqui só recapitulando um pouquinho o que a gente falou, né, na semana passada. Os componentes aí da transcendência, do crescimento emocional e essa base segura. Hoje nós vamos falar sobre a proteção. Na aula anterior, vocês podem perceber que estava escrito segurança, porque existe uma diferença bem importante na psicologia quando a gente pega alguns textos em inglês, a diferença entre security, né, e safeness. São palavras diferentes que no português a gente usa no sentido de segurança. A gente consegue entender que está seguro, está em um ambiente livre de ameaças e está seguro, assim, uma pessoa que ela é segura de si. Nós conseguimos entender esses dois significados com a mesma palavra. No inglês não, tem uma diferençazinha, né? Então, hoje a gente vai entender um pouco mais sobre esse safetyness, né? Sobre essa safety. Né? O que é você sentir essa segurança nessa questão de você se sentir protegido, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a base desse barco, de acordo com a leitura do capítulo sobre proteção do livro, tá? E aí eu vou fazendo algumas pontuações com alguns conhecimentos psicológicos, tá bem? Hoje a gente vai falar sobre proteção. O que é essa percepção que a gente tem na vida de estar protegido, se sentir protegido, porque ela é a base da vida. Quando a gente se sente protegido, a gente se sente livre aí para se conectar com a vida de uma forma mais profunda e desenvolver o nosso emocional. E aí, dentro disso, a gente vai falar um pouquinho sobre o sentido da vida e coerência, consequências da falta de proteção, um pouquinho sobre aversão à incerteza e aí o que o autor pontua sobre, né, alguns aspectos, né, que são assim essas consequências como a fome, a maneira como a gente se apega, cria vínculos, os traumas e também falar um pouquinho sobre esperança. Vamos lá? Então, o que a gente entende como proteção de acordo com Scott Kaufman, de acordo com o autor, de acordo com essas teorias da psicologia mais modernas? Quando a gente se sente protegido, isso quer dizer que a gente está em um ambiente livre de ameaças. Geralmente a gente tem muito essa sensação quando a gente chega em casa. Eu não sei vocês, mas eu sou assim. Quando eu chego em casa, tipo, ai, tô no meu lugar seguro. Agora aqui eu posso ser quem eu quiser, posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, e é isso. E aí, quando a gente se sente assim, isso quer dizer que a gente não está reagindo ou procurando ameaças, se proteger, evitar que a gente seja machucado. Então é mais ou menos isso no sentido físico, mas também no sentido emocional, tá bom? Então, assim, o que que o autor define, né, sobre essa proteção? Coloquei aqui até a página, né, a página 8. Ele fala que ambientes que geram proteção são ambientes estáveis, ambientes onde a gente pode sentir que tem uma certeza sobre o que acontece ali, são ambientes previsíveis, coerentes, ambientes que têm um padrão, uma continuidade e ambientes onde há confiança. Então, a proteção aqui nesse sentido também, ela é um suporte emocional no sentido de se eu estou protegida, eu posso ser espontânea, eu posso agir, eu posso tomar decisões, eu posso mergulhar aí, né, na experiência humana, porque eu tenho quem me proteja, porque eu me sinto segura nesse sentido para explorar a vida. Então, um ambiente protegido, né? Coloquei aqui a definição para a gente fixar melhor. É um ambiente no qual as pessoas se sentem seguras e elas podem expressar e elas podem explorar abertamente as suas emoções, pensamentos, vulnerabilidades, sem o medo do julgamento ou a rejeição. Olha que doideira. Então, aí, nesse cenário, uma ameaça seria a questão do medo do julgamento e a rejeição. Então, quando a gente está em um ambiente seguro, é um ambiente onde a gente não sente essas coisas.
E aí, isso é uma base para que a gente se desenvolva emocionalmente, para que a gente cresça e a gente consiga explorar a vida. E quais são as consequências de quando a gente vive em um ambiente onde a gente não tem essa sensação de proteção, de acordo aqui com o conceito que a gente está falando? Geralmente as pessoas elas vão acabar se tornando dependentes, né, de amor, afeto, autoestima. Elas não vão conseguir desenvolver isso por elas mesmas. Esses conceitos eles vão ser assim meio perturbados, meio inconsistentes, frágeis. Isso compromete o desenvolvimento pessoal e também a sensação de que a vida tem um sentido. E aqui, gente, também outra coisa que a gente vê muito no inglês, né, é que no português a gente usa sentido da vida e a gente usa propósito. E são a mesma coisa para a psicologia. Por muito tempo a gente achou que propósito era assim uma missão maior, que pode ser também, mas o propósito às vezes ele pode ser visto em pequenas coisas do dia a dia. Isso pode trazer um senso de propósito para a nossa vida. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que é esse sentido da vida nessa questão de você estar em um ambiente seguro e protegido. Qual é a relação disso? Quando a gente fala na psicologia em sentido da vida, a gente está falando aí sobre um conceito que tem três dimensões. O sentido da vida ele acontece de três formas. E se a gente sentir das três formas, melhor ainda. Mas aqui, quando a gente fala de estar transitando entre ambientes que não trazem segurança e proteção, ambientes que não têm uma continuidade, que não tem um padrão, onde a gente chega um dia, imagina você estar numa casa, você chega, a casa está de um jeito, no outro dia está de outro, viver com pais abusivos, por exemplo, uma criança ali vendo aquilo, aquele ambiente ele é imprevisível, ela não sabe o que vai acontecer. E aí, nessa questão, né, nesse sentido, o sentido da vida aqui, ele vai entrar nesse âmbito da coerência. Né? Então, a coerência é o quê? A coerência é quando a gente está num ambiente que esse ambiente faz sentido. Que esse ambiente ele tem uma ordem, uma estrutura, ele é previsível. E assim, não só o ambiente, gente, mas e o mundo. O mundo ele tem uma lógica. O mundo ele tem regras, né? Ele tem não de uma forma obsessiva, né? Não de uma forma assim muito rígida, mas existem questões que se repetem no mundo, na vida, tem um sentido, o sentido nesse sentido, né? De existe uma ordem aqui. As coisas acontecem, né, de acordo com um padrão. E aí a gente está falando também em relação a um curto prazo, né? Quando eu falo assim de rotina, quando eu falo de comportamento de pessoas que são referências. É muito importante quando a gente está nessa aula aqui, a gente refletir sobre a questão de a gente tá, de que a gente experiencia, né, primeiramente essa sensação de proteção quando nós somos crianças. E crianças aí nosso cérebro não está formado, nós somos ainda muito vulneráveis. Então, nesse sentido, né? E no sentido também adulto, a gente experiencia isso com mais profundidade. Mas a gente está falando aqui de quando a gente era criança, como é que foi? A gente viveu em ambientes assim, a gente transitou em ambientes assim. O propósito aí que está dentro de sentido, né? Acabou que nessa definição aqui se encaixou, que é o quê? Ter objetivos definidos e senso de direção. Eu sei o que eu quero da minha vida. Isso pode ter a ver com profissão ou não. Uma coisa que eu vejo muito na terapia. Um dos meus propósitos é construir a minha família, é ter filhos. Então, isso também é um propósito. São coisas a longo prazo e que elas guiam as suas decisões no momento presente. Acaba que você vai, quando você tem um propósito, você vai tomar decisões do seu dia a dia pequenas, mas essas decisões estão ligadas a algo maior. E significância, que é o quê? Quando a gente vê que a vida ela tem um valor, não só assim, a minha vida tem um valor, mas toda vida tem um valor, toda vida tem uma beleza, todo mundo tem algo a acrescentar pra gente. Cada pessoa tem uma vivência única, cada pessoa é significativa. Então, essas são as dimensões de sentido da vida. E quando a gente vem de um ambiente que ele não é seguro, que a gente não vive essa sensação de se sentir protegido, é porque esse ambiente ele tem aqui um déficit de coerência. Ok? A gente está falando disso aqui. Ambientes que não são coerentes, ambientes que são imprevisíveis. E aí, olha que interessante, né? O autor ele pontua assim, como é que a gente lida com essa falta de coerência ou como é que a gente pode construir a coerência? E aí ele nomeia que existem rotas, né?
E essas rotas elas são construtivas ou destrutivas. E essa rota construtiva, gente, é baseado aí, tudo que ele fala é baseado em pesquisas, e aí você, né, olha lá, né, no livro, você tem acesso a essas pesquisas, você pode procurar. Então, né, não são assim, ele não criou essa teoria e aí ele vai fazendo algo meramente teórico, é baseado em pesquisa, tá bom? Então, assim, a construtiva, o que aconteceu? Ele fala que as pesquisas mostraram que esses fatores aqui elencados, eles são ligados ao maior senso de coerência, ou seja, assim, o que permite a gente pensar que eles podem trazer um senso de coerência para a nossa vida. Então, a religiosidade, espiritualidade, a habilidade de crescer após a vivência de traumas. É muito, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque às vezes, assim, alguém está sofrendo, a gente fala, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Isso é muito interessante de pensar assim, né? Que ele está falando que quando a gente tem esse pensamento, ele é interessante. Mas assim, quando a gente está acolhendo alguém, às vezes a pessoa ela tá falando, não tem sentido, eu não queria estar passando por isso. E aí, às vezes, a gente confunde um pouquinho esse conceito. Mas a verdade é quando a pessoa ela tem uma crença de que é possível ela viver coisas boas ou ela extrair algo bom de algo ruim que aconteceu, tá? Isso aí é uma crença interna, não é alguém me dizendo, e aí eu vou lá, eu vou acreditar. Às vezes as pessoas têm muita dificuldade disso. Não é assim, incutir isso na cabeça das pessoas, né? Mas assim, quando as pessoas que têm essa crença, elas têm um senso de coerência maior sobre a vida. Né? Isso faz sentido nesse quesito. E também as pesquisas mostraram que a coerência ela ajuda também até as pessoas, né? As pessoas têm essa crença de coerência a lidar com o câncer, né? Assim, quando a gente tem essa parte bem preservada do sentido da vida. E quando a gente lida, né, com a falta de coerência, vamos pensar assim, de uma forma destrutiva, o que pode acontecer? Pode acontecer que a gente pode se tornar pessoas agressivas, né, e antagonistas ali, né, que estão sempre colocando lenha na fogueira, sempre incitando destrutividade, vamos chamar assim. E aí entra aqui uma parte bem interessante, né? Quem já estudou física, né, estuda algumas outras coisas, é bem interessante a gente usar esse conceito aqui também no viés psicológico. E quando a gente experimenta o caos em excesso, o que é o caos em excesso? É essa imprevisibilidade. Eu venho de um ambiente totalmente imprevisível. O que acontece com a gente? Na terapia a gente vê muito isso é muito comum. Pessoas que vieram de ambientes imprevisíveis, né? Tem alguns livros que dão alguns exemplos e o que assim eu vejo na prática, né? Lares abusivos, onde alguns dos pais faziam uso abusivo de alguma droga, ou pessoas que têm assim, pais que tinham algum diagnóstico sério em saúde mental e não se tratavam, não sabiam, não se tratavam, e aí isso também gera um ambiente de imprevisibilidade. Certo? Pensando naquele conceito de uma criança vivendo num ambiente que ela não sabe o que esperar no outro dia. Se um dia eu chegar feliz ou triste, assim, o comportamento daquelas pessoas é instável. Aqui a gente está falando num ambiente familiar, gente, mas isso pode se estender também a um ambiente um pouquinho maior, como, por exemplo, a escola, a família extensa, os ambientes e os grupos que a gente faz parte e que a gente passa aí por eles. E aí, ele usa muito o conceito de entropia, né? Entropia é uma medida da física aí para medir o quanto de caos tem ali naquele sistema. Isso aí pode ser usado até na área da computação, por exemplo. O quanto de desordem que tem ali. E aí, ele usa esse conceito, chama, né, de entropia psicológica. O quanto de desordem pode ter dentro da nossa cabeça, assim, né? O quanto que a gente consegue suportar. E é importante a gente ter uma visão aí neurobiológica e evolutiva do nosso cérebro. O nosso cérebro, gente, ele é como uma máquina. Não é que nós somos máquinas, nós somos humanos, mas o nosso cérebro, ele é um especialista em tentar predizer o futuro, em tentar entender a lógica, a ordem das coisas, tentar buscar sentido. Tanto que, assim, o pensamento, que isso aí eu falo muito para os meus clientes, isso é um vídeo, assim, até que vale a pena gravar depois. O pensamento, ele é uma tentativa que o nosso cérebro tem de promover sentido entre o que está acontecendo lá fora no mundo e o que está acontecendo dentro de mim. E aí o pensamento ele está sempre tentando gerar ali algum sentido, alguma explicação, alguma lógica. Então os pensamentos eles podem ser entendidos como fenômenos que surgem nessas ocasiões.
Então, o nosso cérebro, ele já é meio que programado para buscar padrões, né? O que que o que que vai se repetir, né? O que que aqui eu posso ter como previsível. Tanto que quando a gente estuda aí até as conexões que os neurônios fazem, por exemplo, quanto mais a gente cria um padrão ali, aqueles neurônios eles vão criando um caminho no nosso cérebro, uma estrada que vai ficando cada vez assim mais rígida, né? Sai de uma estrada de barro para uma estrada de asfalto e vai se tornando ali cada vez mais consolidada e aí isso gera, né, até uma cidade ali dentro do nosso cérebro, né, bem consolidada, porque ele vai criando padrões e através desses padrões ele vai criando ali hábitos, vamos dizer assim, né? Então quer dizer que toda vez que acontecer isso, quer dizer isso. Então o nosso cérebro ele está sempre agindo dessa forma. Só que isso não é perfeito, tá, gente? Não é porque existem padrões ou que a gente detecta padrões que esses padrões eles são perfeitos ou que eles são verdadeiros. Então, nosso cérebro ele está sempre tentando fazer sentido. O que está acontecendo à minha volta? E aí, quando a gente está em um ambiente onde a gente não consegue achar esse sentido, imagina, gente, que loucura, né? Assim, você está em um ambiente onde você não sabe o que vai acontecer amanhã, onde você não controla as coisas que acontecem com você. Isso é um fator que desorganiza bastante a gente. A gente pode se sentir muito perdido, muito impotente, muito triste, muito revoltado. A gente pode também se tornar, né, pessoas muito passivas, por exemplo, que não buscam, né, lutar um pouquinho contra isso. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí ele associa muito esse caos em excesso à ansiedade e ao estresse. Então, assim, quando a gente está em ambientes com caos em excesso, o nosso sofrimento ele geralmente vai aparecer através de ansiedade e estresse. Ele não entra muito assim na definição, mas eu achei interessante trazer aqui de uma forma mais clara para vocês que as pessoas acham que ansiedade e estresse são a mesma coisa. Não. Tem umas diferenças aí fundamentais. A ansiedade, né, ela é uma emoção, todos nós sentimos essa emoção. Ela é uma emoção ligada ao medo, só que o medo ele acontece muito no momento presente, certo? A ansiedade, ela está mais ligada ao futuro. Eu gosto de pensar também assim que a ansiedade ela é a doença da preocupação. É quando a gente se preocupa demais. E aí essas preocupações elas podem ter temas específicos, que são os tipos de ansiedade, e também, ou elas podem ser generalizadas. Mas geralmente toda preocupação é com o futuro, com algo que ainda não aconteceu, com a possibilidade de que algo possa acontecer. O estresse ele já não é assim. O estresse ele reflete que existe uma sobrecarga atual. Tem muita coisa para eu fazer, tem muita coisa para eu dar conta. Essa carga está muito alta. Será que eu vou conseguir? Essa é a diferença fundamental entre ansiedade e estresse. Geralmente eles podem acontecer juntos, mas são coisas diferentes. Mas o nosso corpo, ele age, né, biologicamente de uma forma parecida nesses dois cenários. Primeiro que ele começa a liberar uma série de hormônios, dentre eles o cortisol, que é o hormônio muito ligado ao estresse. Algumas pessoas, até quando estão fazendo alguns tratamentos, os médicos eles pedem para medir, né, o nível de estresse, porque o cortisol ele é liberado ao longo do dia. Então, quando a gente acorda, a gente tem um nível de cortisol. Não sei se vocês sabem. Por quê? Porque a gente acorda e está ali no estado totalmente de relaxamento. E aí, quando a gente acorda, a gente precisa levantar da cama. A gente precisa agir e reagir. E o cortisol é um dos hormônios responsáveis por isso. Então, geralmente o cortisol, o ideal é que ele seja liberado ali pela manhã. E aí, de noite, o ideal é que você não tenha cortisol, senão isso dificulta até que os níveis de cortisol sejam baixos, desculpe, né? Que para que você consiga dormir, consiga entrar em estado de relaxamento. E aí, o que que acontece? Quando a gente tem níveis elevados de cortisol, o nosso sistema aí de detecção de ameaça ele fica ativado, a gente fica ali vigilante. Pensa assim que seu corpo ele tem um sistema de segurança. E aí, quando né, o cortisol tá ali, o seu corpo começa assim, é como se os vigias ali, né, dentro da sua cabeça, eles ficassem ligados na câmera. Menina, vai acontecer alguma coisa, vamos ficar ligados aqui, que a gente tá assim, suscetível a algum ataque.
É mais ou menos isso. E aí fica todo mundo esperando o ataque acontecer. E também, o que que acontece? Quando tem muito cortisol, as áreas de memória e aprendizado também são ativadas. E em que sentido eu quero falar disso? Existem outras pesquisas, outras abordagens, outras formas de ver isso, mas o que que acontece? Os eventos negativos ou os eventos ruins, eles grudam bastante na nossa mente. Eles têm um poder assim, é como se eles fossem 10 vezes mais potentes do que os eventos positivos. Então, quando a gente está aí sob ameaça, o nosso corpo vai memorizar isso mais rápido e ele vai tentar aí criar um sistema de predição em cima disso. Então, é basicamente isso. E essa frase aqui eu achei muito interessante porque, gente, é, o ideal é que a gente não viva em ambientes de caos excessivo, mas existe uma parte significativa da vida que a gente não controla. A gente não consegue controlar os outros, a gente não consegue controlar circunstâncias, mas a gente consegue, em parte, controlar o nosso comportamento. Uma forma de tentar garantir que a gente tenha alguns resultados. Por exemplo, eu quero passar num vestibular, por exemplo, então eu vou estudar. Isso quer dizer que eu tenho certeza que eu vou passar? Não, mas eu só passo se eu tiver estudado. Então é mais ou menos isso, né, que acontece. E aí existe uma incerteza inerente da vida. E aí essa frase eu achei muito interessante, que fala assim: a incerteza é a única certeza que existe. Aprender a viver com insegurança é a única segurança que podemos alcançar, porque isso é muito verdade. E aí a gente, enquanto psicólogo, vê que muitas vezes quando a gente não consegue entender que existe uma grande parcela da vida que é permeada pela incerteza, pela insegurança, que a gente não controla isso, a gente acaba entrando em estágios de sofrimento significativo. Então é importante haver aí um equilíbrio, um equilíbrio de o caos ele vai existir, ele não tem que ser assim predominante de uma forma de que assim, eu não tenho nada para fazer com a minha vida, não vale a pena eu investir em nada porque tudo vai dar errado, eu não controlo nada. Não. A gente precisa de coerência, né? Lembra que a gente começou falando sobre isso? E aí o autor ele pontua alguns pontos ligados à aversão à incerteza. Pessoas que não conseguem lidar com a incerteza. Né? Pessoas que têm assim uma sensibilidade mais excessiva em relação a isso. Então, o que, que acontece? E aí, gente, a gente na clínica, né, e na vida, a gente vê muitas pessoas que têm uma aversão à incerteza, e isso gera muito sofrimento psicológico. E aí existe um traço que a gente chama de neuroticismo. Ele é um traço de personalidade que está muito ligado a pessoas que têm dificuldades de tolerar a incerteza. E o neuroticismo, olha que doideira, ele está muito ligado a gente experienciar afetos negativos, ansiedade, medo e ruminação. Ruminação, sabe? Muita gente usa o termo remoendo. Eu fiquei remoendo aquilo na minha cabeça por muito tempo. Pronto, isso é ruminação, que é um padrão de pensamento, né? Que ele está muito ligado à ansiedade, à depressão, a transtornos mentais. E esse neuroticismo, ele é um traço de personalidade ligado a esses transtornos. Não quer dizer que todo mundo que tem esse traço vai ter um transtorno mental, tá, gente? Não é isso, vai desenvolver um transtorno mental. Mas esse traço, ele traz um sofrimento psicológico, que ele pode ser, né, patológico ou não, e ele está muito ligado à dificuldade de tolerar a incerteza. E ele ativa o nosso sistema de ameaça. Então, assim, ele ativa e o que, que acontece? Quando a gente não consegue tolerar a incerteza, ele usa o paralelo aí de que o cérebro é uma máquina, né? E ele diz assim: o sistema falha, o sistema pifa, o sistema morre. Então, isso, inclusive, isso, né, pode estar ligado, né, provavelmente está ligado. Estou falando aqui que eu não procurei um artigo sobre, mas isso é muito ligado a pessoas, né, que tentam o autoextermínio, por exemplo, né? Algo na vida aconteceu, e aquele cenário da vida mudou. E aí, assim, a pessoa não conseguir, né, sentir esperança, mas também não saber como vai ser a vida, não ver ali um futuro positivo ou não tolerar os desfechos que a gente não tem controle. E na terapia a gente vê muito isso, gente. A gente vê muito assim, pessoas que tiveram planos de vida e não alcançaram um determinado sonho que elas tinham. E
isso machucar o ponto assim, então ela pensar, meu Deus, eu planejei uma vida aqui baseada no alcance desses sonhos, sei lá, nesse casamento, na possibilidade de ter filhos, e agora eu tô com um diagnóstico, eu tô divorciada, né, eu não posso ter filhos, e agora? A vida, né, ela acaba se tornando incerta em uma grande potência ali, né, de uma forma mais alta por um período e às vezes é muito difícil de tolerar isso e a pessoa pode acabar adoecendo. E quando a gente vem desses ambientes, gente, o que é que isso acontece? Isso gera uma falta de confiança muito grande, porque a gente não pode confiar que as coisas vão dar certo, que as pessoas vão ser previsíveis. E aí, isso faz com que a gente não se sinta protegido, protegida, e dificulta muito o desenvolvimento ou que a gente acesse outras esferas emocionais da vida. E aí o autor ele pontua 3 esferas e aí eu vou falar um pouco sobre elas. Eu achei essa parte assim muito interessante, me surpreendeu bastante. Mas aí ele fala assim da fome, por exemplo, né, assim que quando as pessoas elas não têm o que comer, isso é muito triste, muito chocante. E isso gera um sentimento de impotência e imprevisibilidade. Se eu não tenho o que comer, será que eu vou sobreviver? Então, assim, eles falam de umas pesquisas que eles fizeram, que eles deixaram as pessoas com fome e que isso gerou, assim, uma mudança muito potente no comportamento delas. Eles falam até que teve um rapaz que participou do experimento e aí quando acabou o experimento ele ligou para eles pedindo ajuda para alguém levar o carro dele para casa, porque no estado que ele estava, ele poderia agredir alguém na rua. Olha que doideira. E aí as pesquisas mostram, né, que assim, pessoas que passam, né, fome, elas têm uma tendência maior à impulsividade, à hiperatividade, irritabilidade, agressividade, ansiedade e abuso de drogas. Então assim, gente, comer é uma necessidade básica. Então quando a gente não tem acesso a isso, fica até difícil pensar em outras coisas. Inclusive, as pesquisas mostram isso, assim, que se eu sinto muita fome, se eu estou com fome, eu só consigo pensar em fazer algo que vai me dar comida. Eu não consigo pensar em mais nada além disso. Eu não consigo pensar na situação política do país, por exemplo. Eu não consigo pensar em ter acesso à educação. Eu não consigo pensar. E isso é muito forte, né, gente? Muito forte mesmo. Porque a gente vive num cenário onde a gente vive, convive, ou já conheceu, ou já viveu, né? Essa realidade e como é muito difícil a gente se desenvolver, a gente ter acesso ao básico se a gente passa por uma situação de fome. Então, assim, como o ambiente, o mundo se torna algo imprevisível, onde eu tenho que lutar toda hora para me alimentar, para continuar sobrevivendo. E aí, essa parte do livro eu achei bem interessante, que traz um viés social muito importante, muito significativo, baseado na ciência. Isso me tocou muito, achei muito legal. Outra coisa é o apego. Não sei se vocês já ouviram falar sobre teoria do apego. A teoria do apego é uma teoria muito extensa, gente. É uma teoria usada na psicologia de várias formas. E aqui eu vou dar uma pincelada sobre ela. O apego, né, foi como o autor Bowlby ele denominou a forma como a gente cria vínculos com as pessoas, né, a forma como a gente constrói intimidade e confiança nos relacionamentos. Isso vem muito das experiências que a gente tem com os nossos cuidadores durante o nosso período de formação, né, da nossa identidade, da nossa personalidade. Os cuidadores aqui se entendem como pais, mas adultos que são referência ali pra gente, tá bom? Então é mais ou menos isso. E aí, a forma como essas figuras elas são constantes, elas são previsíveis, elas são seguras, faz com que a gente desenvolva formas de se vincular a elas, mas se vincular também aos outros, ao mundo. A gente meio que generaliza aí a nossa interpretação. Então é mais ou menos isso. E aí ele fala das pesquisas, outros autores desenvolveram a fundo esses conceitos após Bowlby. Se vocês puderem, tem vídeo sobre isso no YouTube. Tem uma série no Netflix que se chama Bebês em Foco. Acho que o primeiro episódio dessa série mostra um pouco sobre isso, né? Como esses bebês eles constroem esse vínculo. E aí o que que acontece?
Os experimentos nessa área, eles envolveram muito assim, você levou o seu filho, a mãe e o filho para o laboratório, a mãe ficou ali um pouquinho e depois a mãe saiu sem avisar. E depois essa mãe voltou. E aí, o comportamento dessa criança foi observado quando a mãe não estava. Geralmente isso gera insegurança, ansiedade, e aí a criança, ela pode sentir essas coisas e começar a explorar o ambiente. Ah, mas essa sala aqui tem muitos brinquedos, essa sala aqui é muito legal e vou curtir aqui. Quando minha mãe voltar, eu vejo como ela tá, enfim. E aí o que que acontece? Algumas crianças, elas, quando a mãe voltava, elas conseguiam demonstrar ali que elas estavam chateadas, mas abraçavam. Algumas não olhavam para a mãe, outras tentavam fingir que nada aconteceu, mesmo que elas tinham sofrido. Ali a gente parte do pressuposto que todas as crianças elas sofreram. Algumas conseguiram manejar esse sofrimento, explorando o ambiente, mas é também a reação que elas têm quando a mãe volta. Então, alguns conseguem, né, abraçar, a grande maioria, né, ele fala 60%, volta para essa mãe, abraça. Outros demonstram uma chateação, poxa, você me deixou aqui, isso não tá legal, viu? E outros tentam até assim um pouco punir, sabe, assim, essa mãe. Ah, agora eu vou pirraçar ela, ou eu vou fingir que eu tava bem aqui. Eu tava um lixo, mas eu vou fingir que ela tava bem. E a partir disso, se sucedeu uma série de pesquisas, uma série de intervenções. Essa teoria é uma teoria muito importante, muito densa. Existem livros e livros sobre isso. E aqui, gente, eu coloquei o gráfico, eu traduzi para vocês, que mostra assim os estilos de apego, que é o que a gente consegue ver na terapia, né, nos pacientes adultos que a gente tem, que mostra um pouquinho sobre isso, que diz sobre como a gente forma vínculos e constrói intimidade e confiança nas relações. E aí ele tem dois eixos importantes, o eixo da evitação e o eixo da ansiedade, certo? Então, assim, ansiedade aqui, né, nesse sentido, a ansiedade é assim: será que aquela pessoa vai me dar o que eu dou a ela? Será que ela vai conseguir se entregar o tanto que eu consigo me entregar? Quero muito, muito me relacionar com ela, mas será que ela vai conseguir me retribuir à altura? É mais ou menos isso. A evitação é assim: eu quero me relacionar, mas não estou tão disposto a fazer o esforço. Na verdade, assim, a evitação pura, ela diz muito assim: não sinto falta tanto de relacionamentos, estou aqui vivendo minha vida numa boa. É mais ou menos isso. E aqui é importante, tem testes na internet sobre isso, tá, gente? Acho que eu vou fazer um texto no meu site sobre esse assunto que eu acho muito importante, para a gente descobrir qual é o nosso estilo de apego. Então, apego seguro é aquela onde eu consigo confiar, consigo construir intimidade, consigo ser vulnerável nas relações. O ansioso tem a ver, né, com essa questão de será que eu posso confiar? Essas pessoas, elas, será que eu vou conseguir viver esse relacionamento com profundidade? Será que essa pessoa vai conseguir se vincular comigo? Geralmente são pessoas que são muito sensíveis a qualquer mudança no relacionamento. Ah, meu marido hoje acordou de mau humor. E aí a pessoa ela já começa a ficar muito sensível. Meu Deus, será que eu fiz alguma coisa? Será que tem alguma coisa errada? Será que fulano vai me deixar? Isso é um padrão ansioso, né? Assim, qualquer mudança é uma ameaça à estabilidade da relação, né? E será que eu vou conseguir viver esse relacionamento do jeito que eu quero, do jeito que eu imagino? A evitação já é assim, eu quando tô começando a criar uma intimidade, eu já saio, isso me incomoda, eu tenho dificuldade de me entregar. Vamos pensar assim. E aqui a gente não fala só de relacionamento amoroso, tá, gente? A gente tá falando também de amizades, tá? Então, assim, por exemplo, eu conheci uma pessoa nova, tô super empolgada, faço várias coisas com ela, mas aí quando começa a ficar muito íntimo, assim, eu já não quero me abrir, não quero aprofundar, não posso confiar nessa pessoa. Será que eu posso confiar? Será que essas pessoas elas não vão, o ambivalente tem um pouquinho disso, né? Será que eles não vão me trair minha confiança? Isso pode gerar, né, assim, busca por inconsistências no comportamento das pessoas. Né? Por exemplo, mandei uma mensagem e a pessoa demorou a responder. Essa pessoa vai me machucar, né? Essa pessoa não gosta de mim. E aí existe um pouco disso, né, na evitação. É tipo assim, eu não quero, eu vou me machucar, eu tenho dificuldade em confiar, então eu vou sair fora. O ambivalente, ele vai misturar esses dois, né? Ora eu quero muito uma conexão, ora eu tô tipo, ai, sai daqui.
sai daqui, eu vou acabar me lascando nessa relação. E o desorganizado é uma pessoa assim que ela não tem tanto padrão e ela distorce muito o comportamento das pessoas, ela não consegue ver com tanta clareza, é uma coisa literalmente desorganizada, né? Assim, ela não consegue, né? Ter um padrão de apego ali, ela não consegue. Uma hora ela vai estar bem, outra hora ela vai estar mal, e aí você não entende o comportamento daquela pessoa. Geralmente é assim. Então, isso é um reflexo de quando a gente vem de ambientes aí, né, que são caóticos, no sentido de, assim, não tem uma previsibilidade. Isso afeta a nossa forma de se relacionar e de construir intimidade e confiança. E aí, gente, tudo tem um jeito, né? Eu acho que eu esqueci de colocar isso no slide, mas vou falar para vocês. Quando as pesquisas mostram que quando a gente consegue se relacionar com pessoas que nos dão uma segurança, a gente consegue mudar o nosso estilo de apego. Quando a gente consegue viver um relacionamento saudável, a gente vai mudando a forma como a gente se relaciona com as pessoas em geral. Na verdade, o que a gente precisa é ser exposto, né, a um bom modelo de relação. Muitas vezes a terapia se torna esse lugar. E outra coisa que ele fala aqui é sobre o trauma, que, gente, é outro tema super extenso na psicologia. Super, super extenso, super denso, é, que vale muito a pena se aprofundar. E também, se você identifica que essa é uma das partes assim que dificulta você se sentir seguro e protegido em relação à vida, isso atrapalha o seu desenvolvimento emocional, é importante fazer terapia, né? A terapia é o lugar correto para tratar, né, os traumas. Então, o que seria um trauma aqui, né? Segundo o autor. Primeiro, ele mostra assim que muita gente é exposta a ambientes traumáticos, a condutas traumáticas. Ele fala um pouco do abuso, certo? O que seria abuso? O abuso, gente, são situações onde assim existe uma diferença de poder e de também, como eu posso dizer, no caso de uma criança, né? A criança ela está vulnerável ali àquele adulto. O adulto é a pessoa responsável. Mas aí num trabalho, né, pode ser assim, uma situação de hierarquia também. E aí esse abuso, até assim, né, no Brasil, enfim, quando a gente estuda, a gente vê muito. Existe o abuso físico, o abuso emocional, o abuso sexual, né, existe, né, até a questão do assédio moral também. Existem diferentes tipos de abuso. Mas aqui, o mais importante é a gente entender que condutas abusivas, elas têm a intenção de gerar culpa, vergonha, medo na gente. E uma coisa interessante é a negligência. Pouca gente fala sobre isso, mas a negligência tem a ver com você não receber cuidados. Isso também é um abuso. Então, quando você está numa relação até adulta, aí vamos fazer uma análise, né? Uma relação adulta, ou quando você vem do ambiente onde as suas necessidades elas não foram sanadas. Vamos pensar, né? Casos que eu já vi na minha vida, por exemplo, é, crianças que por exemplo, você não dá banho numa criança, num bebê. Isso é uma negligência. Você não trocar fralda, é negligência. Você não oferecer os cuidados básicos. E aqui a gente traz também para as emoções. Da criança se expressar, da criança reconhecer que ela é importante, da criança se sentir conectada. Isso também é negligência, quando você não tem essas necessidades emocionais atendidas. E é simplesmente não oferecer. Não oferecer cuidados emocionais e cuidados físicos. E o importante é que o trauma ele muda o cérebro. O seu cérebro ele começa a se comportar de uma forma diferente. O seu sistema aí de ameaça ele cria memórias profundas e aí isso pode gerar uma série de consequências sérias para sua vida, né? Fica difícil você romper esse padrão. E um conceito muito interessante, né, até da psicologia que o criador da psicologia positiva ele criou esse conceito quando ele estudava muita depressão. É o de desamparo aprendido, né? Fizeram testes e esse conceito ele revolucionou a psicologia, né? O teste consistia em você colocar cachorros para levarem choques aleatórios, ou seja, caos. Na época era permitido isso, tá, gente? Hoje esse tipo de experimento acho que nem é permitido. E aí esses cachorros, eles levaram choques de uma forma aleatória. E aí você colocava esses cachorros, né? O autor colocou esses cachorros num ambiente onde ele
tinha como parar os choques. Ele apertava um botãozinho e parava o choque. Os cachorros que estavam nesse ambiente onde era bem aleatório, eles não tinham controle nenhum sobre os choques anteriormente, eles não conseguiam ir lá e apertar o botão. Como assim? Eles não apresentavam comportamentos diferentes. O ambiente mudou, mas ele continuou se comportando como se o ambiente não tivesse mudado. Esse conceito ele revolucionou aí o tratamento da depressão, gente. Muito interessante, né, a gente ver isso. Porque na depressão é muito comum o desamparo aprendido. Eu vivi uma situação onde estava, sei lá, né, eu passei por uma situação onde eu não controlava o ambiente, onde eu passei por perdas, onde eu sofri muito, e aí eu mudo o meu contexto, mas eu não consigo mudar o meu comportamento. É como se eu tivesse aprendido que eu sempre vou ser desamparada, que as coisas sempre vão dar errado para mim. E aí, pra gente desaprender, desaprender a desesperança, né? Desaprender a generalizar o caos, a generalizar é, a nossa defesa aí de ameaças, né? A gente parar de se comportar como se a gente estivesse sendo constantemente ameaçado, isso não vai ser natural, gente. A gente entendeu aqui que o nosso cérebro se comporta como uma máquina, né? Isso não vai ser natural. Isso é contraintuitivo, isso requer um esforço muito grande. Eu estou começando a academia aqui novamente. Isso requer um esforço muito grande, porque meu cérebro foi condicionado a não fazer exercício. Então, eu tenho que ter assim, uma força de vontade, uma disciplina, e eu tenho que ativamente ir contra isso. Então, quando a gente fala assim de aprendizados negativos para a nossa saúde emocional, a gente tem que lutar contra eles. E uma coisa interessante que se observa muito nas pesquisas é o quanto que pessoas que sofreram traumas são pessoas resilientes. Elas conseguem superar. Tem um conceito que se chama crescimento pós-traumático na psicologia, que é o quê? É, como que as pessoas crescem depois do trauma? Quando a gente vai ver, né, das pessoas que sofrem trauma, 20% delas desenvolvem uma condição psicopatológica e 80% não. E aí o crescimento pós-traumático estuda esses 80%. Essas pessoas foram expostas a traumas e assim, por que elas não adoeceram? O que, que elas fazem? Como é que elas vivem? Esse conceito ele começou a ser estudado depois aí do ataque à torre, né, lá nos Estados Unidos, ao World Trade Center, né? Então, a partir dali, eles começaram a estudar as vítimas disso. E aí, para finalizar, né, uma coisa que ele fala muito, ele pega estudos sobre jovens, né, assim, que passam por vulnerabilidade social e como é que essas pessoas conseguem mudar. Essas pessoas conseguem mudar quando elas desenvolvem esperança. Olha que coisa interessante. E a psicologia positiva, a psicologia tem um conceito da teoria da esperança. Eu coloquei aqui só para despertar a curiosidade de vocês. Lá no meu site também tem alguns textos bem legais sobre a esperança, tem um material para você baixar e né, estabelecer objetivos de acordo com essa teoria. Mas a esperança, gente, ela não é uma emoção assim, vai dar certo. Não, isso não é esperança. A esperança é eu posso controlar alguma coisa aqui e as coisas darem certo porque eu vou fazer alguma coisa. O mundo é imprevisível, mas se eu fizer isso aqui, aumenta muito a minha chance de alcançar o meu objetivo. Então é essa percepção de que se pode controlar e aproveitar a imprevisibilidade. Então a esperança, o autor, né, ele define aqui como isso, mas na verdade, né, o Snyder, ele é o autor principal da teoria da esperança. Coloquei aqui para vocês que ele fala que é um estilo cognitivo. Uma das coisas principais que a gente vê na psicologia sobre a esperança, pessoas com altos níveis de esperança, é que são pessoas que, quando surge um obstáculo, essas pessoas elas não desistem, elas contornam ele. É como assim? Eu quero alcançar esse objetivo. Não deu certo nessa direção, eu vou para outra. Quando se tem esperança, você sabe recalcular rotas, porque você acredita que vai alcançar e aí você cria meios para alcançar. Olha que doideira, né? Você se torna flexível diante disso. Então, assim, a esperança está muito ligada a um senso de agência, que é o que? A atitude, esse comportamento de ir lá fazer, você ter objetivos claros e você entender que existe mais de uma forma de você alcançar alguma coisa. Então, assim, você cria caminhos alternativos.
Então a esperança ela é muito ligada à superação de traumas e ela é muito ligada também é, a gente desenvolver uma saúde mental como um todo, né? Os textos lá do site eles são bem interessantes sobre isso. Recomendo que vocês leiam, que a gente tem um feedback muito bom desses textos. Mas o principal, gente, é como desenvolver a esperança, né? E aí, lá no site tem um texto sobre isso, volto a repetir, mas como é importante a gente olhar para o estabelecimento de metas e objetivos e de sentido da vida a partir da esperança. No sentido, eu posso realmente alcançar isso? Como é que eu faço? Como é que eu faço para me manter motivada? Como é que eu faço para monitorar aqui o meu progresso? Então, a esperança, em termos psicológicos, está muito ligada a isso. A esperança está ligada à manutenção da constância. E aí, assim, não é assim, eu estou vendo histórias positivas e isso me motiva. Não, esperança não é isso na psicologia, né? Esperança é eu posso fazer uma coisa, alguma coisa por mim, eu vou lá e eu vou fazer. Vai dar certo. Talvez não seja assim, o percurso não seja exatamente do jeito que eu pensei, mas vai dar certo. Isso é esperança. E você desenvolver isso tem um poder assim incrível para a sua saúde mental. Então, assim, gente, isso era o que eu tinha para falar hoje. Essas aulas, para mim, estão sendo um grande desafio, porque eu tento falar pouco, mas eu falo muito, eu misturo um pouquinho com a teoria, sobre outras áreas. Espero que vocês estejam gostando. E na semana que vem a gente vai falar sobre conexão, como a gente cria essas conexões e tal. Mas eu coloquei aqui nesse slide, esqueci, eu tinha colocado ele para a gente encerrar sobre o principal, né? Se você vem do ambiente onde você identifica que você não teve essa segurança protetiva, né? Você não tem um senso de que você tem proteção, de que você que tem uma ordem, que a vida tem um sentido, que a vida é coerente, você precisa resgatar essa coerência e a esperança. Ainda digo mais, a esperança ela pode ajudar você a sentir que a vida tem uma coerência. O que está sob seu controle hoje? O que você pode controlar? E o que você quer para você? Então, acho que essas são as perguntas chaves aqui. Você não vai controlar tudo. A vida não vai ser exatamente do jeito que você quer, mas dentro das possibilidades que você tem. E aí? Vamos fazer alguma coisa massa com isso? Então, acho que isso é o mais importante. Então, fica essa mensagem aí para vocês, né? Eu acho que a partir dessa aula você pode procurar desenvolver a esperança. Eu acho que isso vai ser assim fundamental. E a coerência, gente, eu acho assim, se ela não vem do nosso ambiente, pensar como eu posso trazer mais coerência para minha vida através do estabelecimento de uma rotina do sono, alimentação, exercício físico, acordar no mesmo horário, organizar o seu quarto que seja, mas pequenas coisas que tragam um sentido e que você pensa, eu tenho controle sobre isso. Isso pode, com certeza, fazer com que você deixe de agir como se estivesse em constante ameaça, se protegendo do mundo, com que o mundo seja um ambiente totalmente perigoso. Né? O mundo tem seus perigos, mas ele não é totalmente perigoso. A gente pode extrair algumas coisas bem legais desse mundo. E para isso a gente precisa sentir que a gente não está sob ameaça o tempo todo. Então, sentir que você tem o seu refúgio, mesmo se o seu refúgio não é a sua casa, que seja a sua mente, que seja pequenas coisas. O seu refúgio, ele não vai ser o refúgio perfeito no começo, mas se ele for algo pequeno, mas que seja significativo, aí você já vai começar a desenvolver essa base aí do seu barco à vela. Então é isso, gente. Vamos juntos nessa jornada. Comente aí o vídeo, o que vocês acharam. E aí depois, quem sabe, né, a gente não fala no futuro sobre construção de esperança. Acho que isso é bem legal. Muito obrigada e eu vejo vocês aí semana que vem.